Abra suas Bíblias, por favor, a João capítulo 4. João capítulo 4. Agradeço esta apresentação, Pastor André. Vou falar de mim mesmo um pouco mais. Eu sou Ken Burke e, como ele disse, a minha fama aqui em Virgínia é que eu sou o pai do Eric. Pode girar aqui. O pai do Eric, o sogro da Sara e o avô do Ezequiel. Mas Ezequiel não dormiu esta noite passada. E quando o neném não dorme, a mãe também não dorme. Minha esposa está lá na casa deles para ajudar a Sara hoje. Meus pais foram missionários, eu sou brasileiro, nasci em Belém do Pará. Paraense! E passei a primeira parte da minha vida em Pará. Quando eu era criança, podes mudar. Quando eu era criança, vivíamos nesta casa pequena, numa vila pequena, uma vila de pescadores, chamado Quatipuru. É perto da costa atlântica. Durante aqueles 5 anos, só 5 anos, era um tempo frutífero no ministério de meus pais. Eles plantaram 4 igrejas em 5 anos, dos quais 3 ainda existem hoje, e estas igrejas têm plantado outras igrejas. Meus pais eram plantadores de igreja. Meu pai já está no céu, mamãe tem 90 anos e vive com minha irmã no estado de Washington. Quando eu era jovem, pode cambiar? Quando eu era jovem, vivi nesta casa no Rio Guamá, 130 quilômetros acima da cidade de Belém e 20 quilômetros abaixo de uma vila chamada São Miguel do Guamá. Nesse retrato, o fulano de chapéu de caboclo e camisa azul aberta sou eu. Meus pais eram missionários, mas estou aqui nos Estados Unidos, sou pastor em Arizona e devo avisar-lhes que esta é a primeira vez que eu prego em português em 20 anos. Aqui nos Estados Unidos, tenho vivido em Texas, em Califórnia e agora em Arizona. E como sabem, tem muita gente nesses estados que falam espanhol. Tenho aprendido espanhol. O espanhol tem mantido vivo o meu vocabulário português, porque são semelhantes. Semelhantes, mas não o mesmo. O espanhol também tem corrompido meu vocabulário português. Escutando a mim mesmo, já notei uma palavra em espanhol que usei hoje. Alguém notou? Desculpe os meus erros de linguagem. Bem, meus pais eram missionários, mas pode girar isso, tirar o retrato. Não vou falar mais do ministério missionário dos meus pais, vou falar do ministério de Jesus, do exemplo de Jesus em evangelizar. Pastor André mencionou que o tema de vocês, o tema este mês é da missão que Jesus nos deixou. A missão de fazer discípulos de todas as nações, a missão de pregar o evangelho a toda a gente, a missão de sermos embaixadores para Cristo. Esta é a missão. E nossa mensagem é o Evangelho, a boa notícia que Deus mandou seu Filho para morrer por nós. Eu vou ler em um minuto o capítulo 4 de João. Vamos ver só um exemplo de como Jesus ministrou a uma pessoa. Para ser um estudo completo,
teremos de falar de como Jesus ministrou aos primeiros discípulos, em capítulo 1 de João. Como Jesus ministrou a Nicodemos, o prévio capítulo 3. Como Jesus curou o paralítico em capítulo 5 e o cego em capítulo 9. E como Jesus ministrou e perdoou a senhora adúltera em capítulo 8. Todas essas histórias. E também tem histórias em Mateus, Marcos e Lucas. Hoje vamos ver só um exemplo, um caso de estudo de Jesus ministrando a uma pessoa, de Jesus evangelizando. Penso que tem muito que podemos aprender, muito que podemos imitar no exemplo de Jesus. E também espero que seja uma motivação para nós, falar aos nossos conhecidos de coisas espirituais, compartilhar o Evangelho a eles. Antes de eu ler o capítulo, desculpe um momento. Antes de eu ler o capítulo, a maioria do que tenho a dizer hoje é dirigida a nós que somos crentes, que já conhecemos a Jesus. Temos uma relação íntima com o Salvador. Se você está aqui e ainda não é crente, bem-vindo, estás no lugar certo. Deus lhe trouxe aqui, ainda que sem dúvida usou alguma pessoa para convidar-lhe aqui. Enquanto estamos lendo esta história, veja, nota como Jesus demonstrou carinho, com que gentileza e misericórdia Ele ministrou a esta senhora pecadora, a esta senhora que já havia sido rejeitada por seu próprio povo. Leem comigo João capítulo 4. Obrigado, amigo. João capítulo 4. Vou ler muitos versos, vou ler a maioria da história. Verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Verso 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Verso 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eu vou ler só mais uma parte de um verso, a segunda parte de verso 35. Verso 35. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Orem comigo, por favor. Senhor Deus, agradecemos-te que mandaste teu Filho para morrer por nós, para pagar o preço da nossa salvação. Agradecemos por este exemplo do carinho que Jesus mostrou para a gente pecadora. Pedimos que enquanto estudamos este exemplo do ministério de Jesus, este exemplo de evangelismo, o Seu Espírito Santo nos dá coragem e motivação em evangelizar os nossos conhecidos. E eu, pessoalmente, peço o dom de línguas para comunicar claramente em português. Em nome de Jesus, amém. Ao iniciar aqui, vou falar primeiramente de um verso pequeno aqui. Verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos ver um mapa. Para passar de Jerusalém ou de Jericó, perto de onde Jesus estava batizando, para Galileia, vez Nazaré aí, para passar de Judeia para Galileia, o caminho normal, o caminho direto, o caminho natural era de passar por Samaria.
Mas os judeus odiavam os samaritanos tanto que a maioria deles rodeavam, passavam ao lado para não passar por Samaria. Tanto ódio. Deixe-me dar um exemplo, mais um mapa da sua área. Pode girar, por favor. Imagine indo daqui de Virgínia a Ohio. Eu tenho uma irmã em Ohio. Imagine indo de Virgínia a Ohio sem passar por Virgínia Oeste. Era tanto ódio que os judeus teriam aos samaritanos e também os samaritanos odiavam os judeus. Jesus teve que passar por Samaria. Por quê? Porque havia uma senhora em Samaria e a vila dela, que estavam prontos para ouvir a palavra, que necessitavam ouvir o Evangelho, e Jesus passou por lá. Onde é necessário, onde precisas você ir pregar o Evangelho? Jesus foi a Samaria. Pode cambiar. Ele chegou ao poço, estava sentado ao poço ao meio-dia, e esta mulher chegou sozinha, carregando cântaro para água. Pensam que é a hora normal de buscar água, se vives em uma comunidade que não tem água em casa. Que é a hora normal de buscar água? Cedo de manhã ou bem tarde, não? No calor do dia, vais carregar água? Por que esta senhora está aqui no poço ao meio-dia? Já lemos a história, sabes a resposta? Ela era uma pessoa com uma reputação que não era ideal, era uma pessoa não respeitável. Ela foi ao poço ao meio-dia para evitar suas vizinhas. Era esta pessoa rejeitada, a quem Jesus ministrou aqui. Vou notar seis detalhes da história, 6 detalhes óbvios, 6 passos na evangelização que podemos notar e imitar. E o primeiro é tão óbvio que não notamos. Jesus iniciou uma conversa com ela. Pode girar, por favor. Jesus iniciou a conversa com esta senhora. É tão simples, não? Mas consideram. Os judeus odiavam os samaritanos. Também, naquela cultura, homens não falavam com senhoras em lugares públicos. E Jesus sabia, e você e eu, sem dúvida, podíamos notar que esta era uma senhora de não era respeitável, sua fama não era boa, sua vida não era perfeita. Vamos considerar as barreiras. Havia barreira nacional entre Judeia e Samaria. Havia barreira em conversa, barreira cultural entre homens e mulheres, tais que os fariseus, os religiosos do dia, nem falavam com suas próprias esposas em público. Imagine. Isso não é a cultura brasileira, é? Havia a dificuldade, o desconforto de um homem falar com uma mulher estando estranhos e sozinhos. E Jesus podia ver esta senhora, que tipo de senhora era. Todas estas barreiras entre Jesus e a samaritana. Bem, não sei se tens apreciado o futebol americano escolar. No futebol americano escolar, tem uma tradição
que o equipe de casa chega em campo rompendo uma grande bandeira de papel segurado pelas torcedoras, pelas cheerleaders. Todas estas barreiras entre Jesus e esta senhora, ele rompeu como se fossem de papel e iniciou uma conversa. É o ponto mais básico, é o primeiro passo de falar, de evangelizar uma pessoa, é falar com eles, não é? Bem, Jesus pediu água, ela deu uma resposta, e veja aqui em verso 19, não, verso 10, desculpe, verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus. Estavam falando de água, estavam falando do poço. Agora, de repente, Jesus está falando do dom de Deus. Jesus mudou o assunto para falar de Deus. Podemos falar de coisas ordinárias, mas para evangelizar, temos que girar o assunto, mudar o assunto, falar de coisas espirituais. Falar de Deus. Bem, hoje é dia dos pais. E é dia dos pais especial para mim, porque é a minha primeira como neto. Happy Father's Day, Eric. Quantos de vocês estavam aqui no Dia das Mães? A maioria. Lembra uma mensagem do pastor André naquele dia? Pastor André lhe deu uma lição de palavras portuguesas que tem som quase igual. Lembra de mas e mais? Alguém lembra do sermão dele de Dia das Mães? Eu vou ensinar ou relembrar de duas palavras em inglês que talvez conheça, talvez não. Como a maioria de vocês sabem, meu filho Eric passa muitas horas e muitos quilômetros numa bicicleta, que se chama um veículo de duas rodas que não é bicicleta. Mostra. Já conhece essa máquina? Tem visto uma dessa máquina? Como se chama essa máquina? É um Segway. Um Segway. Bem, como sabem, inglês é uma língua emprestada. Quase toda palavra no inglês é emprestada de outra língua. Tem uma palavra no inglês americano, emprestada do italiano, que vocês também conhecem. É a palavra que nós conhecemos como segue. Pode girar, por favor. A palavra segue. Em inglês, no inglês americano, esta palavra quer dizer, é pronunciado Segway, igual a máquina de duas rodas, Segway, e quer dizer uma transição de tópico numa conversa, uma transição macia, uma transição suave, uma transição gradual. Bem, vocês, aqui em Richmond, como brasileiros, vendo outro brasileiro, eu vi o celular do Mário tem retrato da bandeira brasileira, ou vês alguém está usando camiseta da seleção, uma coisa assim. Vês outro brasileiro, podes falar com ele ou ela como brasileiro, não? Bem-vindo a Richmond. Já tens encontrado a padaria brasileira? Sabes qual é a churrascaria mais barata que não custa milhões de dólares para comer lá? O Segway, depois de falar da padaria e da churrascaria, seria: eu conheço uma igreja brasileira bacana e o pastor André ajuda a gente em todo jeito.
venha comigo este domingo, eu vou apresentar a muitas pessoas brasileiras. Podes fazer a transição de falar da padaria e da churrascaria a falar à igreja. Mas notem o exemplo de Jesus. Estamos falando de água, pediu água. Então disse, precisas conhecer o dom de Deus. Era macio? Era suave? Não, era abrupto. E a lição para nós, pode cambiar mais uma vez, não necessitamos segue. Não esperem que tenha uma porta aberta na conversa para falar de coisas espirituais. Toma a liderança da conversa. Gira, maneja, dirige a conversa a coisas espirituais. Por quê? Porque coisas espirituais valem para sempre. Podes falar da padaria, podes falar da churrascaria, podes falar da seleção, podes falar do clima o dia todo e não vai valer para a eternidade. No capítulo prévio, capítulo 3 de João, Jesus ministrando a Nicodemos. Qual era a primeira coisa que ele disse? Boa noite, como está você? A primeira coisa que Jesus disse a Nicodemos era, precisas renascer. Não tenha medo de ser direto em dirigir a conversa a coisas espirituais. Agora, bem sei que o costume brasileiro, a cultura brasileira, o jeito brasileiro é de bater o papo por meia hora antes de chegar ao assunto, não é? De bater o papo antes de chegar ao negócio. Bem, se tem certeza que a pessoa ainda estará escutando, ainda estará disponível a ouvir a mensagem depois de meia hora, está bem. Mas não espera que parece ser uma hora ideal, que parece ser um tópico de conversa ideal para iniciar a conversa acerca de coisas espirituais, coisas que vão valer para sempre. Bem, em verso 11, a senhora disse, o poço é fundo. De fato, o poço é fundo. Mostra o retrato, por favor. O poço de Jacó. O poço de Jacó. É interessante que hoje em dia o poço ainda existe e sabemos qual era. Este poço foi cavado pelos servos do patriarca Jacó há 3.700 anos. E Jesus e a senhora estavam sentados perto deste poço. Ela disse, o poço é fundo. E que mais disse? Vamos ver mais, ler de novo alguns versos da história. Mudando abaixo a verso 16. Verso 16. Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus aqui está demonstrando que era profeta, e foi isso que foi a resposta dela, vez que és profeta. Jesus está demonstrando seu poder e que sabe tudo, mas Jesus introduziu o tema do pecado, por pedir a ela buscar um marido. Ele sabia do pecado dela.
Nós, ministrando a outra pessoa, muitas vezes não vamos saber os detalhes dos pecados deles. Mas é preciso falar do problema para poder mencionar a solução. Não é verdade? Não podemos falar da salvação sem falar do pecado e das consequências do pecado. E a última consequência do pecado é o inferno. Jesus falou com esta senhora acerca do pecado. Ela bem sabia que era pecadora. Não era necessário ter muita conversa neste tópico com ela. Mas você e eu, às vezes, vamos encontrar uma pessoa que pensa que é bastante boa para chegar ao céu. É bastante boa para Deus. Não tem pecado que vale. Sabes o que dizer naquela instância? Fala da lei. Fala dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Você já fez uma mentira alguma vez? Uma mentira pequenina. Já roubaste alguma coisa alguma vez? Você vive em inveja? O último dos 10 mandamentos é inveja. Nossa cultura norte-americana é cheia de inveja. O apóstolo Paulo escreveu que a lei é que nos informa acerca do pecado. Penso que é Romanos 3:10. Então, se encontras uma pessoa que não pensa que tem pecado, fala dos 10 mandamentos. Com esta senhora é só mencionar seu marido e ela já estava preparada a admitir pecado. Jesus mudou o assunto mais uma vez para incluir o tema do pecado. E então, ela fez uma resposta que nós vamos encontrar. Ao falar do pecado, ao falar de coisas pessoais, às vezes o ouvinte vai tentar, em sua vez, mudar o assunto para falar de coisas gerais. Ela fez uma pergunta general, uma pergunta genérica, religiosa, uma pergunta afastada do problema do seu próprio pecado. E muitas pessoas vão fazer isto para nós também. Notem que Jesus respondeu a sua pergunta. Mesmo que era óbvio que ela estava sempre afastando a conversa de si mesma, Jesus respondeu a pergunta. Bem, é neste passo, é porque temos medo deste passo que muitas vezes não queremos falar de coisas espirituais. Pensamos que se não temos resposta a toda pergunta, não podemos iniciar a conversa espiritual. Mas vamos experimentar um pouco. Quantos de vocês são mecânicos de auto? Nenhum? Veja, menos um. Tem uma pessoa aqui que admite ser mecânico de auto. Quantos de nós falamos de carros? Podes falar de carro sem ser mecânico? Quantos de vocês são cozinheiras ou cozinheiros? Mais, as senhoras são cozinheiras. Quantos de nós falamos de comida? Pode falar de comida sem ser cozinheiro? Quantos de vocês são doutores médicos? Nem eu. Nós todos falamos de doença e dores, não?
Porque só nesta única ocasião, neste único tópico, pensamos que não podemos falar se não sabemos tudo. Não podemos evangelizar se não somos teólogos. Quer saber por quê? Eu direi em um momento. Mas deixa-vos ensinar mais uma coisa. Gostarias de saber uma resposta que vale para toda pergunta religiosa, que todos são capazes de usar e que não vai ofender nenhuma pessoa. Queres ouvir tal resposta? Vou lhe ensinar. É fácil. Quando uma pessoa lhe faz uma pergunta religiosa, uma pergunta espiritual a qual não sabes a resposta, diz: eu não sei. És capaz de usar esta resposta? Por que não gostamos de usar esta resposta? Por causa do orgulho. Queremos apresentar-nos como uma pessoa que tem toda a resposta, sabendo que isso é mentira. Quando uma pessoa como esta senhora perguntou a Jesus, claro que Jesus sabia a resposta, mas quando uma pessoa faz uma pergunta religiosa a você que não sabes a resposta, diz, não sei. Mas não para com não sei. Diz, por exemplo, não sei, mas esta terça-feira à noite vamos ter uma reunião na casa do meu amigo Mário. Ele é bom estudante da Bíblia. Venha comigo àquela reunião e vamos ver o que ele disse a essa pergunta. Ou pode dizer, eu não sei, mas é uma boa pergunta. Eu vou estudar este tema. Me encontra aqui amanhã na hora de almoço. Eu compro o almoço e o café e vamos falar mais. Podes usar o não sei para abrir a porta a mais conversa de coisas espirituais. Para abrir a porta de evangelizar mais a pessoa. Não tens medo de dizer não sei. Jesus respondeu à pergunta dela, vamos ler a resposta. Verso 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus convidou esta senhora à adoração. E vocês podem fazer isto também. Cambia mais uma vez, por favor. Jesus convidou esta senhora à adoração. Acabamos de ter um culto de louvor, vocês têm uma boa banda de louvor, boa música. Convida seus amigos a vir aqui para participar conosco em adorar a Deus. A adoração, o louvor, a música. Deus pode usar a adoração e o louvor para tocar o coração do ouvinte, tanto como, ou talvez melhor que, o sermão. Convida seus amigos à adoração. E o último ponto. Verso 25, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O ponto mais importante, Jesus apresentou ela ao Messias. Bem, nem você nem eu podemos apresentar ao Messias por dizer, sou eu, não sou eu. Mas desde que estou aqui hoje, pastor André e outros têm apresentado um ou outro de vocês para mim. Desculpe que só lembrarei um pouco dos nomes. Nós todos sabemos apresentar um conhecido a outro conhecido, um amigo a outro conhecido, não é verdade? O evangelismo é simplesmente apresentando Jesus a seus amigos, apresentando os seus amigos a Jesus. Jesus apresentou o Messias a esta senhora. E o que quer dizer que ele é o Messias? Quer dizer que ele é a pessoa que Deus mandou para nos salvar. Ele é a pessoa que Deus nos mandou para revelar a Deus a nós. Ele é o único meio de conhecer a Deus. É só por ele que podemos ser salvos. Para recapitular, para rever, todos os 6 passos. Jesus começou uma conversa com ela, Jesus mudou o assunto para falar de Deus, Jesus introduziu o tema do pecado, Jesus respondeu a sua pergunta e convidou ela a adorar, e Jesus apresentou-lhe ao Messias. Ainda não terminamos. Tem mais um exercício. Pensa, em qual destes passos nós falhamos mais frequentemente? Eu não sei. Eu não posso falar por vocês. Eu vou sugerir 2 da minha experiência. Mas vocês podem pensar qual passo é, em que ponto é que vocês falham em apresentar Jesus a seus amigos. Eu sugiro que muitas vezes falhamos no primeiro. Pode girar. Jesus iniciou a conversa com ela. Conversas com a gente? Atualmente é mais fácil na sua cultura do que em muitos outros. Na cultura brasileira, toda pessoa no elevador, toda pessoa no ônibus é amigo, não é verdade? Pode falar com outra pessoa. Ou passas pelas lojas, passas pela rua, passas pelos lugares públicos, com os earbuds no ouvido e o celular à cara, para evitar falar com alguém. Passas por os lugares com a cabeça baixa para evitar olhar outra pessoa e conversar com ela. O primeiro passo é simplesmente conversar com a gente. Deus pode usar-lhe e evangelizar outras pessoas. Se tens, ao mínimo, a coragem de falar com eles. E também eu sugiro, pode girar mais uma vez, sugiro que o segundo ponto também é onde falhamos. Encontrando outro brasileiro aqui em Virgínia. Podes falar do clima? Já estás acostumado ao frio aqui no inverno? Podes falar do futebol? Parece que Vinícius Júnior já é melhor que Neymar, não achas? Eu vejo agora as pessoas dizendo não. Mas se não falhar de coisas eternas, se não mudar a conversa para falar de coisas espirituais, não vais valer para a eternidade. Quando tens uma oportunidade de conversar com uma pessoa,
quando estás pensando em evangelizar, vai haver ao mínimo duas vozes silentos, mas altos, gritando na sua mente, dizendo: não faça isso, não faça isso. A primeira voz é a voz do medo, do temor. Sabe por quê? Se eu falar de Jesus a esta pessoa e ele ou ela não quer ouvir, talvez eles vão me rejeitar. Não é verdade? Eu não quero ser rejeitado, eu quero ser gostado. E você? Temos medo. Então, vamos falar de tópicos seguros, como o clima, ou esportes, ou qualquer coisa. Lembra-me que no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 11, Jesus nos disse que se fomos rejeitados por causa dele, somos abençoados. O Teco estava contando na escola dominical adulto que temos que estar debaixo da posição de bênção de Deus. Se falas de Deus, se falas do Evangelho, se ministras a outras pessoas, se evangelizas outras pessoas e eles lhe rejeitaram, é um lugar de bênção. Jesus nos prometeu a bênção. Bem, disse que havia duas vozes que vão lhe dizer: não faça isso, quando tens a oportunidade de compartilhar algo a respeito de Jesus. Sabe que outra voz é? A voz do diabo. Jesus nos informou que o diabo trabalha para que a semente da palavra não tenha efeito. O diabo não quer para você evangelizar aquela pessoa. Vais ouvir uma voz na sua mente dizendo: esta não era a hora própria, esta não é a pessoa própria, é mal educado falar de religião com estrangeiros, não, outro dia seria melhor, outra conversa seria melhor. Ou é só isto minha experiência? Quando você tem uma oportunidade de falar de Cristo, tens ouvido esta voz? Dizendo: não, agora não é. Não espera o tempo que parece ideal. Não espera o segue macio e devagar a coisas espirituais. Especialmente, não espera o descrente iniciar a conversa de coisas espirituais. Não é a tarefa deles, é a missão nossa de falar de Jesus. É a missão nossa de comunicar o Evangelho. Passa pelas barreiras, passa pelo medo. Não escuta o diabo. Ora a Deus para Ele lhe dar as palavras a dizer. E comunica com seu amigo, seu conhecido, seu vizinho. Comunica que Jesus é teu Salvador e tem cambiado a sua vida. No fim da passagem, Jesus disse: vejam os campos, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para o colheito. Eu moro numa cidade pequena, pouco mais de uma vila, em Arizona. Vocês moram em Richmond. Tem muita gente aqui. Tem muita gente que precisa ouvir de Jesus. A missão que Ele nos deu era de ser seus embaixadores para pregar as boas notícias a outras pessoas. A boa notícia é que Jesus
morreu por nossos pecados. E por conhecer a Ele e por fé nele, podemos ter a vida eterna. Oremos. Senhor Deus, pedimos a sua coragem para evangelizar. Ajuda-nos a ver com seus olhos que os campos estão maduros para a colheita. Ajuda-nos a ver a gente que precisa de ouvir a mensagem, a tua mensagem de amor e de perdão. Ajuda-nos a ver gente como esta senhora samaritana, rejeitada, pecadora, sozinha, que precisava de salvação. E, Senhor, usa-nos, usa esta congregação, usa esta gente para alcançar mais povo, para ser parte da sua família eterna. Agradecemos-te por tua palavra e pelo exemplo do Jesus. Agradecemos-te pelo Evangelho, a boa notícia que temos para compartilhar. Usa-nos, Senhor, para alcançar gente que precisa ouvir. Pedimos em nome de Jesus. Amém.